Neste vídeo de C#, nós vamos ver como tirar um backup de um banco de dados MySQL. Hoje é uma quarta-feira. Observa que aqui tem uma pasta de sexta e de sábado. Eu vou apenas sair do sistema e ele falou que tirou um backup na quinta-feira. Está aqui a pasta de quinta-feira. Dentro da pasta de quinta-feira eu tenho o backup do meu banco de dados do MySQL. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio. Esta é a primeira tela, criar um projeto. Na linguagem C#, Windows e área de trabalho. Digitei Forms para reduzir a quantidade de opções. Aplicativo do Windows Forms, .NET Framework ou .NET Framework. Seleciona ele, próximo. Aqui vai o nome da aplicação e aqui a versão do .NET Framework. Criar. O Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Eu vou redimensionar o formulário. Com o formulário selecionado, pressiona o F4. A propriedade de texto é o título que vai aqui. Start Position, Center Screen, para esse formulário ficar no centro da tela quando a aplicação for executada. Ctrl Alt X, mostra a caixa de ferramentas, arrasta um botão para cá, com ele selecionado pressiona o F4. O nome dele vai ser BTN Copiar ou BTN Backup. A fonte eu vou pôr 10. E no texto, vou pôr copiar. Pode ser backup também. Vou ajustar o tamanho dele e vou centralizar. 2 cliques sobre o botão copiar. Vou pôr um código que eu já tenho aqui. No clique do botão BTN copiar. Sempre lembrando que maiúsculo e minúsculo faz diferença em C#. Esse é o código, vai ficar vermelho aqui, porque esse método não existe. Eu vou copiar ele aí embaixo. Então, o método backup, que é esse método aqui, está aqui embaixo. Aqui deixou de ficar vermelho. O método backup começa aqui. E termina aqui, ó. Sempre fica 2 fecha-chaves. Uma que é da classe e a outra que é da namespace. Aqui está vermelho, porque falta a referência do MySQL. Ctrl Alt L, ou clica aqui no gerenciador de soluções. Sobre referência, clica o botão direito, adicionar referência. Aí aqui em Assembly, você vai procurar MySQL e vai selecionar o mysql.data, esse aqui, ó. Ok, aí ele vai ficar aqui, ó, nas referências. Agora, coloca o mouse sobre o MySQL Connection, mostrar possíveis correções. Usem mysql.data.mysql_client. Aí ele colocou a namespace aqui em cima, ó, e já sumiu o vermelho aqui do MySQL Connection e do MySQL Command. Agora vamos resolver esse database. Ctrl Alt L. Clique o botão direito do mouse sobre o nome do projeto, adicionar classe. Aqui vai ser a classe Database. Ela é uma classe pública e também é estática. Coloquei esse código aqui. Se a classe é estática, todos os membros da classe têm que ser estáticos. O nome do servidor, o nome do banco de dados, o usuário, a senha e aqui a string de conexão. Isso vai fazer com que aqui, ó, deixou de ficar vermelho. Ainda falta resolver esse aqui. Para resolver esse método, eu preciso instalar um pacote. Eu vou aqui no gerenciador de soluções ou dar o Ctrl Alt L. Vou clicar o botão direito e vou fazer aqui, ó, gerenciador de pacote do Nugget.
Ele já vai vir direto para cá, vou clicar em procurar. MySQL Backup, esse daqui, ó. Então é essa opção aqui, ó, mysqlbackup.net por Adrian CS. Aí tem aqui no final, ó, C# VBNet e ASP.NET 2.3.6.1. O meu aparece em primeiro, mas pode ser que no momento que você for fazer, ela não aparece em primeiro. Observa aqui o símbolo do MySQL e eu vou instalar. Aí vem essa caixa aqui, se ela aparecer, clico OK. Aí tem aqui o Accept, que é sobre a licença, e ele vai fazer a instalação. Aí ele terminou, eu sei que está instalado, só clicar aqui, ó, em instalado, vai aparecer aqui, ó. Outra maneira de ver se está tudo ok, é vindo aqui em referências. Eu vou ver que essas referências, ó, é tudo dele, ó. Ele está aqui, ó, MySQL Backup. Se eu for aqui, ó, já sumiu. Bom, aqui no clique do botão btn copiar, eu tenho aqui meu arquivo destino. Dados, BKP. Vamos pôr assim, ó, BKP. Então ele vai gerar o arquivo chamado meu banco de dados.sql. Vai gerar onde? Na pasta dados BKP na unidade C. Eu não estou criando a pasta, então eu preciso que essa pasta exista aqui no Windows em C. Vou clicar o botão direito do mouse, novo, pasta. Então, dados, tracinho BKP, agora eu tenho a pasta. Então, voltando aqui no código, ele vai chamar esse método aqui de baixo, que faz o quê? Instancia uma conexão, abre a conexão, instancia um command. Não coloca nenhum comando SQL no command, por isso passa esse null. Com essa conexão que vai usar, o command vai usar essa conexão aberta. Aí, o método MySQL Backup da classe do pacote que nós instalamos vai usar esse command e vai usar o método export to file. Aqui é o construtor dele, que vai exportar o arquivo. Que arquivo? Esse arquivo aqui, ó, arquivo destino, foi passado aqui, ó, que é esse aqui, que é esse aqui, que é esse aqui. Então, se tudo der certo, tem string cat aqui. Ele vai retornar backup, uma string. Aqui, ó, vai retornar uma string. Escrito assim, ó, backup realizado em, e o nome do arquivo com a pasta e tudo. Mas se der problema, ele vai retornar o erro. É por isso que aqui em messagebox.show está mostrando o result. O result vai ser o quê? Uma dessas duas mensagens, essa ou esta. Eu vou executar. Vou clicar no copiar. Ele deu backup realizado em cdados meu banco.sql. É essa mensagem aqui que voltou. Eu vou aqui no Windows. Tem aqui a pasta backup, tem aqui o banco, meu banco SQL. Vou clicar o botão direito e vou fazer abrir com e vou usar o bloco de notas. Então aqui eu tenho o script no meu backup. Aqui são os dados. Isso é um dump do banco de dados. Um backup. Com todos os dados. Ele fica armazenado nesse arquivo meu banco.sql. Só que o que vai acontecer? Quando eu tirar outra cópia, ele vai sobrepor esta. Eu vou ter apenas uma cópia. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós queremos que para cada dia da semana tenha uma cópia. Por exemplo, na segunda eu quero uma cópia, na terça eu quero uma outra cópia, e mantendo a cópia da segunda. Na quarta eu quero manter as outras duas, mais a da quarta. Então eu vou tirar um backup dependendo do dia da semana. Vou parar a aplicação. Voltei no código e agora eu vou na classe Database. Aqui embaixo, deixo duas fecha-chaves. Uma é da classe e a outra é da namespace. Vou colocar um código aqui. É um método obter pasta destino. Começa aqui e termina aqui, nesse fecha-chaves. Ele recebe uma pasta destino base, que é quem? Vou colocar ela aqui em cima.
pasta destino é o cdados BKP. Dentro desse cdados BKP, eu vou criar outras pastas para segunda, para terça, para quarta e assim por diante. Voltando aqui no método, esse método ele pega a data de hoje, o dia de hoje, depois pega o dia da semana. E esse dia da semana, ele vai ser 0 quando for domingo, ele vai ser 1 quando for segunda, 2 terça, 3 quarta e no sábado ele vai ser 6. Então ele vai retornar o quê? Ele vai retornar o caminho, que é a pasta destino, que é o cdados BKP, seguido de 1 domingo, 2 segunda, dependendo do dia da semana. Esse método, ele me retorna o nome da pasta, mas ele não cria a pasta e nem vê se ela existe. É apenas o nome. Então eu preciso verificar se a pasta existe. Se a pasta não existe, eu preciso criar esta pasta. Mesma coisa que nós fizemos com o SQLite. Então vou pôr um método aqui que faz isso. Esse método aqui, ele verifica se a pasta existe. Se existe, ele retorna OK. Mas se a pasta não existir, ele tenta criar. E se ele conseguir, ele retorna OK. Na tentativa, se ele não conseguir nem verificar que existe, nem conseguir criar, ele vai retornar a falha que deu. Aqui ficou vermelho. Coloco o mouse em cima, mostrar possíveis correções e os System I/O. Ainda assim, agora eu preciso de um método que une tudo isso daí. Eu vou criar ele aqui em cima. Obter pasta destino. Mas esse método já não existe aqui, nessa classe database? Já sim, aqui embaixo. Ó. Obter pasta destino. E como que o C# deixa eu colocar dois métodos com o mesmo nome? Porque esse tem esse parâmetro e esse não tem. Esse deu agora. Então ele começa aqui e termina aqui. Esse é o criar pasta. Então, esse método ele tem uma assinatura diferente do outro, desse aqui. Ó. Esse recebe um parâmetro, esse não. E o que esse método faz? Ele obtém a pasta. Que pasta? Se é a segunda, terça ou quarta-feira. Aí ele vai verificar se essa pasta destino, é essa daqui. Ó. Se ela existe. Se ela não existir, ele vai criar. Uma vez que não deu nenhum problema, que foi tudo ok, ele vai tentar criar a pasta destino, que é essa aqui. Ó. A pasta destino e a pasta destino base tem diferença. A pasta destino base é só cdados BKP, enquanto que a pasta destino ela é c:\dados BKP barra, por exemplo, quarta-feira. Então ele vai fazer a mesma coisa com a pasta destino. Se ela não tiver, ela vai criar. E aí vai retornar toda a rota, c:\dados BKP barra 4 quinta-feira. Ou vai retornar o tipo de erro que deu. Agora, nós precisamos usar esse método, porque até aqui ele foi só declarado e implementado ali na classe database. Preciso chamar ele aqui. Ó. Então, eu vou fazer assim. Ó. Database.obter pasta destino. Observa que só apareceu ele. Só apareceu esse método aqui, ó. Por quê? Se eu for aqui, ó, na classe database, esse método é público, mas os outros dois são private. Eles não são enxergados fora dessa classe. Então tá feito aqui, ó. Por que aqui ficou vermelho? Aqui tá errado. Isso aqui é um sinal de mais. Por que ficou vermelho aqui? Porque esse é um caractere especial em C#. Se eu quiser usar a barra, eu tenho que usar duas barras para representar uma só. Agora, o arquivo destino passou a ser aquele que está vindo lá da classe database. Eu vou ficar aqui, ó, e vou executar o programa. Observa aqui, ó, vou clicar no copiar, e ele gerou a quinta-feira, e dentro de quinta-feira ele gerou o banco SQL. Vou voltar aqui um nível para cima, quinta-feira. Por que foi quinta-feira? Porque hoje ó, é 26, quinta-feira. Vou clicar o botão direito aqui e vou no ajustar data do sistema. Vou desativar aqui, alterar.
Vou alterar a data para 27. Então ficou aqui dia 27, é uma sexta-feira. Voltei aqui no programa, vou clicar no copiar e ele gerou aqui, ó, a sexta-feira. Então, para cada dia da semana, ele vai gerar um backup do banco de dados. Vou parar a aplicação. Vou voltar à data. Voltei aqui no código. Então, aqui, ó, eu dependo de um clique no botão. Se o meu banco de dados não for muito grande, eu vou querer tirar esse backup toda vez que eu sair do sistema. Então, eu vou fazer isso agora. Vou copiar esse trecho, que está dentro do botão copiar. Vou aqui em Form 1, pressiono o F4, vou aqui em Eventos e vou no evento Form Close e vou colocar ele aqui. Vou executar novamente. Observa o seguinte, eu vou apagar a pasta de quinta-feira, vai ficar apenas a sexta-feira. A minha data está no dia 26, que é uma quinta-feira. E agora eu não vou clicar o copiar, eu vou apenas clicar o botão fechar. E observa aqui, ó. Backup realizado em C, dados BKP, 5 quinta-feira, meu banco SQL. Se eu for aqui, o banco de dados está aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as nossas notificações e até o próximo vídeo.